Tal igreja, gradualmente, atrairia seguidores de todas as outras igrejas. E se as instituições educacionais do mundo não cooperarem para fomentar o ideal da paz universal, o remédio será criar um sistema educacional inteiramente novo que inculque o ideal da paz universal na mente dos jovens. E se a imprensa mundial não cooperar no estabelecimento do ideal da paz universal, o remédio será criar uma imprensa independente que utilize as páginas impressas e as forças do ar com o objetivo de criar um apoio de massa a esse ideal elevado. Em resumo, se as atuais forças organizadas mundiais não derem apoio ao estabelecimento da paz universal como um ideal internacional, novas organizações deverão ser criadas para fazer isso. A maioria das pessoas do planeta quer paz, pois é na paz que se encontra a possibilidade de realização. Em um primeiro momento, parece muito esperar que as igrejas organizadas do mundo possam ser induzidas a juntar seus poderes e subordinar interesses individuais aos da civilização como um todo. Mas este obstáculo, aparentemente insuperável, não é o fato de um obstáculo, pois qualquer que seja o apoio que esse plano peça das igrejas, retribuirá 1000 vezes com o aumento do poder dessas instituições. Comece grande. O crime não é falhar, mas mirar demasiado baixo. Vamos ver quais vantagens a igreja obtém participando do plano para estabelecer a paz universal como um ideal mundial. Primeiro, é óbvio que nenhuma igreja individual perde nenhuma de suas vantagens aliando-se a outras denominações para estabelecer esse ideal mundial. A aliança de nenhum modo altera ou interfere na crença de qualquer igreja. Toda igreja que entrar na aliança sairá dela com todo o poder e vantagens que possuía antes, mas a vantagem adicional da maior influência de que as igrejas, como um todo, desfrutarão, por estar servindo como fator de destaque para inculcar na civilização o maior benefício desfrutado na história do mundo. Se a igreja não obtivesse nenhuma outra vantagem com a aliança, essa única seria suficiente para compensar. Mas a grande vantagem que a igreja terá com a aliança é verificar que possui poder suficiente para incutir seus ideais no mundo quando coloca seu apoio conjunto por trás do empreendimento. Com essa aliança, a igreja terá dominado o significado do longo alcance do princípio do esforço organizado, com o qual poderia facilmente ter dominado o mundo e imposto seus ideais à civilização. A igreja é de longe o maior poder potencial no mundo de hoje, mas seu poder é meramente potencial, e assim permanecerá até que se faça uso do esforço aliado ou organizado, ou seja, até que todas as denominações formulem um acordo de trabalho sob o qual a força combinada da religião organizada seja usada como meio de incutir um ideal elevado na mente dos jovens. A igreja é o maior poder potencial do mundo, porque seu poder advém da emoção do homem. As emoções dominam o mundo, e a igreja é a única organização que se assenta apenas sobre o poder da emoção.
A igreja é o único elemento organizado da sociedade que tem poder para controlar e direcionar as forças emocionais da civilização. Pois as emoções são controladas pela fé e não pela razão. E a igreja é o único grande corpo organizado no qual centra-se a fé do mundo. A igreja hoje apresenta muitas unidades de poder desconectadas, e não é exagero dizer que quando essas unidades forem conectadas pelo esforço aliado, o poder combinado dessa aliança regulará o mundo, e não existe poder de oposição na Terra que possa derrotá-lo. A tarefa de fazer a aliança das igrejas no apoio do ideal de paz universal deve recair sobre seus membros femininos, pois a abolição da guerra promete vantagens que podem prolongar-se para o futuro e que podem favorecer apenas gerações ainda não nascidas. Na amarga acusação de Schopenhauer às mulheres, de que para elas a raça sempre significa mais do que o indivíduo, ele inconscientemente afirmou uma verdade na qual repousa a esperança da civilização. Em termos intransigentes, Schopenhauer acusa a mulher de inimiga natural do homem, por causa do traço inato de colocar os interesses da raça acima dos interesses do indivíduo. Parece uma profecia razoável sugerir que, a partir da Guerra Mundial, a civilização entrou numa nova era, na qual a mulher está destinada a tomar em mãos a elevação dos padrões éticos do mundo. E esse é um sinal de esperança, porque é de natureza da mulher subordinar seus interesses do presente aos do futuro. É da natureza da mulher colocar na mente dos jovens ideais que irão reverter em benefício de gerações ainda não nascidas, enquanto o homem é geralmente motivado pela expectativa do presente. No ataque perverso de Schopenhauer às mulheres, ele afirmou uma grande verdade em relação à natureza feminina, uma verdade que poderia muito bem ser utilizada por todos que se empenham no valioso trabalho de estabelecer a paz universal como ideal mundial. Os clubes de mulheres do mundo estão destinados a desempenhar um papel nos temas mundiais, além de garantir o direito do voto para as mulheres. Que a civilização lembre-se disso. Os que não querem a paz mundial são os que lucram com a guerra. Em números, essa classe constitui apenas um fragmento do poder do mundo e poderia ser varrida como se não existisse, caso a multidão que não quer a guerra se organizasse, tendo por objetivo o elevado ideal da paz universal. Para concluir, parece apropriado me desculpar pelo estado incompleto deste ensaio, mas pode ser perdoável sugerir que os tijolos, a argamassa, a pedra fundamental e todos os outros materiais necessários para a construção de um templo de paz universal foram aqui agregados e podem ser rearranjados e transformados nesse alto ideal como uma realidade mundial. Vamos proceder agora à aplicação do princípio da hereditariedade social aos assuntos econômicos e verificar se pode ser ou não de benefício prático para a obtenção de riqueza material. Se eu fosse banqueiro, organizaria uma lista de todos os nascimentos nas famílias de uma dada distância do local do meu estabelecimento, e cada criança receberia uma carta parabenizando-a pela chegada ao mundo em época tão oportuna, em comunidade tão favorável, e daquele dia em diante ela receberia do meu banco uma lembrança de aniversário. Quando chegasse a idade dos livros de história,
ela receberia um volume muito interessante, no qual a vantagem de economizar seria contada em forma de história. Se fosse menina, receberia de presente de aniversário livros de bonecas para recortar, com o nome do meu banco nas costas de cada uma delas. Se fosse menino, receberia bastões de beisebol, um dos mais importantes andares do meu banco, ou até mesmo um prédio inteiro nas proximidades seria uma sala de recreação para crianças, equipada com carrossel, escorregadores, gangorras, jogos e caixas de areia, com uma supervisora competente no comando para proporcionar às crianças momentos divertidos. Eu deixaria esse espaço de recreação se tornar um hábito popular entre as crianças da comunidade, um local onde as mães poderiam deixar os filhos em segurança enquanto fizessem compras ou visitas. Eu entreteria aqueles jovens tão regiamente que, quando crescessem e se tornassem correntistas bancários com contas que valeria a pena ter, eles teriam uma ligação indelével com meu banco. Enquanto isso, eu não estaria de maneira alguma diminuindo minhas chances de tornar os pais e mães daquelas crianças meus clientes. Se eu fosse proprietário de uma escola de administração, começaria a cultivar os meninos e meninas de minha comunidade a partir da 5ª série até o ensino médio, para que, quando concluíssem os estudos e estivessem prontos para escolher uma vocação, eu tivesse o nome de minha escola de administração bem fixada na mente deles.